Bom, então nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre um zagueiro procurado pelo Cruzeiro que eu achei simplesmente sensacional. Eu acho que é um atleta que tem muito potencial caso fosse contratado, pela Raposa. O que temos de atualizações até aqui que eu quero comentar nesse vídeo de hoje. Além disso, dessa busca do Cruzeiro no mercado para um zagueiro. A tendência é que seja assim mais um jogador contratado. Quero falar inclusive sobre um atleta que trabalhou com o Larcamón lá no México, um zagueiro aí argentino, que na minha opinião poderia ser uma alternativa também, para o clube, que eu vou trazer aqui um pouco mais de detalhes nesse vídeo de hoje. Lembrando que a tendência é que o Cruzeiro traga um jogador para jogar pelo lado esquerdo, tá? Vou trazer aqui algumas opções no vídeo, inclusive um que foi pro Corinthians e muita gente ficou pensando o seguinte, por que ele não foi contratado pelo Cruzeiro? Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui, para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conto aí com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 42 mil inscritos. Então, quem para deixar seu like, se inscrever, com certeza nos ajuda bastante a chegar aqui a essa meta. Bom, quero começar falando aqui com vocês sobre o zagueiro Gustavo Henrique, que é um zagueiro canhoto, que poderia chegar para essa função pelo lado esquerdo do Cruzeiro. E assim, o Gustavo Henrique tem conversas com o Corinthians até aqui para essa próxima temporada. E assim, muitas torcedores ficou com o pé atrás, Por que ele não veio para o Cruzeiro, onde o Corinthians encaminhou a sua contratação? Vocês vão lembrar que o Ronaldo é muito próximo do Corinthians e tudo mais, e o zagueiro de 30 anos de idade. De acordo assim, com a informação que temos do Globo Esporte, o Corinthians não deve ter custo para adquirir os direitos econômicos do jogador e o Valladolid seguirá com uma parte, ou seja, poderia ser uma alternativa muito viável sim para o Cruzeiro. É óbvio, o atleta não conseguiu jogar com muita frequência por lá, às vezes o Ronaldo mesmo vai pensar, esse cara aqui não deu certo no Valladolid, e eu que não vou trazer ele para outro clube meu que é o Cruzeiro, Pode sim ter essa questão, porque tudo bem, o Ronaldo tem essa parceria com o Corinthians, tem assim alguns acordos que, uma hora um jogador vem para cá, outro vai para lá, são acordos comerciais, mas não acho que ele deixaria de reforçar o Cruzeiro para reforçar o Corinthians, mesmo que é um clube que ele tem uma afinidade, o Cruzeiro é o time que ele é dono, que ele vai ter um interesse maior por estar uma boa parte do seu dinheiro envolvido ali, não vai querer ter prejuízo, vai querer ter, no caso, um jogador bom indo para um outro clube e ele ficando com um atleta de um nível inferior, Eu não acho que seja esse o caso. Então, o Gustavo Henrique indo aí para o futebol agora no Corinthians, não acho ele um jogador ruim, mesmo tendo alguns problemas físicos nos últimos anos, eu acho ele uma ótima opção. Ele que pelo Valladolid chegou em agosto e ficou até agora, somou 13 jogos e um gol na segunda divisão do futebol espanhol, não sei por que ele não vai continuar, já tinha passado um tempo lá na Turquia, teve um desempenho ok também, 23 jogos e 3 gols marcados. O Gustavo Henrique, então, zagueiro, que foi muito bem no Santos, principalmente ali de 2018, 2019, até se mudar para o Flamengo. No Flamengo viveu muitos altos e baixos, foram um pouco mais de 100 partidas com a camisa do clube, marcou também nesse período 8 gols, é um zagueiro que se destaca nessa questão, tem 1,96 m de altura, é muito alto mesmo, e poderia jogar nessa função pelo lado esquerdo. Indo aí pro Corinthians, e muita gente ficou assim, o Cruzeiro precisando de um zagueiro, será que ele não poderia ser uma boa opção? Eu acho que sim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Antes de dar sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado para vocês da DG Store, loja de camisas esportivas, que eu vou deixar algumas opções de times internacionais aparecendo aqui na tela para vocês, que você pode adquirir a sua com 10% de desconto, vindo por esse meu link, que vai estar aqui embaixo, lá do Instagram deles mesmo, Por lá você pode ver várias boas opções de camisas e você falando lá mandando mensagem, falando lá no direct que poderia ser uma alternativa, Você vai querer essa camisa e você vai ter 10% de desconto para comprar a sua. Então você fala que veio aqui pelo canal, pelo Cruzeiro News, vai ter 10% de desconto e a partir de 2 unidades, frete grátis para todo o país. Lembrando que lá no site deles e no Instagram tem mais informações para você ir à loja física, em Belo Horizonte, que tem uma unidade perfeita te esperando, o link da DG está aqui embaixo. Bom, então vamos lá, quero falar aqui sobre essa informação que temos em relação ao interesse do Cruzeiro no zagueiro Luizão, aquele mesmo que surgiu muito bem no São Paulo e que está no West Ham lá da Inglaterra, no time de base, Enfim, eu vou deixar aqui para vocês a informação que temos, vou deixar aqui e vou ler junto com vocês para você entender um pouco mais dessa atualização. Valeu demais o blog da Raposa, que foi quem trouxe essa informação, primeiramente, informação do Thiago, lá da Rádio Itatiaia, e do Lobão, do Hugo, Valeu demais aí a eles. Vou deixar essa aqui, Sonho antigo do Cruzeiro, o zagueiro Luizão do West Ham é novamente consultado. O Cruzeiro realizou por meio do seu departamento de scout nessa terça-feira, dia 9, mais uma consulta ao staff do zagueiro Luizão, ex-São Paulo e hoje no West Ham. Essa não é a primeira vez que o defensor de 21 anos entra na mira da Raposa. Na última janela de transferências, em meados de 2023, o Cruzeiro já havia buscado informações sobre o Luizão e assim como em 2023, o clube inglês manifestou que só aceitaria liberar o zagueiro para um clube brasileiro mediante a venda,
né? E os valores são altos. Estima-se que o West Ham, então, tem interesse em receber 5 milhões de euros, equivalente, então, a 26 milhões e 800 mil reais. E assim, além disso, o do Cruzeiro, pelo menos outras 3 equipes do Brasil têm interesse no empréstimo do jogador. E eu vou deixar essa outra notícia aqui, ó, em complemento a essa, onde o blog da Raposa também fala, né, que a apuração, né, a preferência do West Ham é emprestar o zagueiro Luizão para o futebol brasileiro, né? Que assim, no momento não houve nenhuma proposta, apenas a sondagem do Cruzeiro e de outros times do futebol brasileiro, né? Quem que é esse jogador então? Ele quer um zagueiro que atua aí pelo lado esquerdo, muito bem na base do São Paulo e na seleção brasileira, tem 1,86 m de altura. Pelo São Paulo, ó, vou deixar aqui para vocês, a base sensacional desde o Sub-17 em 2019, né? Sempre chamando muita atenção. Desde 2015, no Sub-15, para falar bem a verdade, ele já chamava atenção. E aí, principalmente quando ele surge no profissional em 2022, 20 jogos, 1 gol e já estava na reta final de São Paulo, do contrato com o São Paulo. Mais um jogador que o São Paulo perdeu, né, em fim de contrato para o West Ham. Tanto que eu vou deixar essa outra matéria aqui, ó, que o All Sports afirma que ele assinou com o West Ham e o São Paulo não ficou com nada, tá, da transferência, ficou apenas com 15% de uma venda futura. É um jogador que, na minha opinião, tem potencial para se valorizar bastante. Ele só está jogando na base do West Ham ainda porque ainda está nesse período de adaptação ao futebol europeu. Só tem 1 ano, né, que ele basicamente está lá, então não dá para cobrar muita coisa. Primeira temporada no time sub-21, 14 jogos e na segunda 17 partidas nessa atual temporada de agosto para cá, né, em janeiro, 17 jogos e 1 gol. Eu vou até deixar um mapa de movimentação dele lá no site SofaScore, que dá para ter uma ideia melhor, né, de qual que é a posição que ele joga, que é uma função que o Cruzeiro busca, um zagueiro pelo lado esquerdo do campo, com a saída do Castan. O Cruzeiro tem interesse de elevar esse nível, né, e o Luizão, aqui ó, no West Ham Sub-21, o SofaScore tem até a informação disso, né, da base lá da Inglaterra, cara, sensacional. Dá pra ver que ele joga mais pelo lado esquerdo, sempre com bom desempenho, uma nota média aí de 7.12, contra adversários de níveis mais baixos, né, vale destacar, não são adversários gigantes, a maioria dos times aqui da terceira, quarta divisão, né, da base, mas ainda assim ele segue sendo um cara importante e que eu não dou muito tempo para ele jogar no time profissional do West Ham, tá? Até fico surpreso dele já não estar jogando, porque é um atleta com características únicas, né, zagueiro pelo lado esquerdo, bem alto, bem veloz também. Eu acho que mesmo esse valor de 5 milhões de euros ainda está barato pelo potencial dele, só não está barato pela situação do Cruzeiro, né, que raramente vai fazer um investimento que ainda não teve, né, um investimento de 5 milhões de euros em um só jogador. Inclusive os portais Transfermarkt e o SofaScore também avaliam o Luizão em no máximo 1 milhão de euros, 5 milhões de reais. Não acho que ele vale só isso, tá? Pelo menos uns 10 milhões sim, mas o West Ham não tem interesse, né, de emprestá-lo de graça para times brasileiros. A única questão, se fosse para vir para o Cruzeiro, seria mediante uma venda. Vamos esperar, se tiver alguma outra atualização eu trago aqui para vocês, mas um zagueiro que sem dúvida chama muita atenção, e se chegasse, eu acho que, meu Deus, seria uma contratação bem bacana mesmo, com potencial para render muito, né, nos próximos anos do Cruzeiro e até mesmo para uma negociação no futuro rendendo uma boa grana. Bom, para terminar aqui, ó, tem essa outra opção aqui de zagueiro, que não é que o Cruzeiro procurou ele ou algo nesse sentido, e sim que o pessoal na internet viu, né, o Larcamon, o técnico do Cruzeiro, comentando na publicação desse zagueiro. Ó. Vou até deixar aqui esse tweet lá do Caio Fábio, valeu demais ele, onde ele falou o seguinte, ó, bastou o Larcamon elogiar o zagueiro Adonis Frias, né, que é o argentino, em um post no Instagram para a torcida do Leão pedir para o treinador não levar ele para o Cruzeiro, e por sinal o Frias é um grande zagueiro, né, e eu ainda penso que o Cruzeiro precisa de até mais do que um terceiro centroavante, né? E eu concordo totalmente com a avaliação aí do Caio, valeu demais. Enfim, ele que, no caso, colocou aí a foto, né? E o Larcamon colocou o seguinte, né? Máquina. E olha que o Larcamon já tinha sido anunciado pelo Cruzeiro e tudo mais, então já era já era técnico do Cruzeiro, né? E dá pra ver na postagem muitos torcedores do Leão falando para ele não trazer ele ao Brasil, né? Não vá levar ele para o Brasil, algo nesse sentido. E os torcedores do Cruzeiro também nos comentários falando para trazer o atleta, que tem realmente uns números interessantes pelo Leão. Ele que é um zagueiro argentino, é jovem também, 25 anos de idade. Não é a posição que o Cruzeiro busca, né? Que é um zagueiro pelo lado esquerdo. Ele joga pelo lado direito, mas não tem problema você jogar com 2 zagueiros também destros, né, no time. Não é um grande problema, mas assim como o Pesolano, assim como o Pepa, eu acho que o Larcamon vai preferir ter um zagueiro canhoto no time, né? Joga então nessa função pelo Leão, chegou aí um pouco mais de 1 ano e meio na equipe, nesse período então 45 jogos, 2 gols marcados. Anteriormente a isso ele surgiu muito bem, basicamente no Defensa e Justiça, lá do futebol argentino, com boas participações pelo clube na Sul-Americana. Por exemplo, 2021, 61 jogos, ele jogou muita bola naquele ano. 2022 ficou até a metade da temporada, 35 partidas,
quando se mudou para o Leão, né? Em agosto de 2022, naquela ocasião, então, pelo que eu vi aqui, ele se transferiu para um valor próximo da casa de $1 milhão, tá? Ele tem contrato com o Leão bem longo até dezembro de 2027 e o SofaScore coloca ele com um valor bem alto. Não concordo muito não. 4 milhões e 700 mil, quase 25 milhões de reais. Tudo bem, né? O futebol mexicano tem muita grana. O Cruzeiro conseguiu contratar jogadores, mas foi uma ótima oportunidade de mercado, porque eles não vendem fácil, não é barato. É igual você for negociar com o Red Bull Bragantino, com o Atlético Paranaense, com o Palmeiras, não vai sair barato. É muito caro realmente e eu não acho que ele sairia por menos de 15 milhões de reais, tá? Vou deixar aqui o mapa de movimentação dele para vocês nessas últimas rodadas do Campeonato Mexicano. Das últimas 20 jogos ele jogou 20, não saiu nem um minuto de todos os jogos, média de 93 minutos, né, só para você ter uma ideia. Um gol marcado nesse período até aqui, joga muito mais pelo lado direito. Acho muito bom, se o Cruzeiro tivesse condições para trazer 2 zagueiros para serem titulares, um pelo lado direito, outro pelo lado esquerdo, por exemplo, o Luizão e o Frias. Excelente. E aí tem no banco ainda, na teoria, né, o Zé Ivaldo e o João Marcelo, que eu acho excelentes. Isso sem considerar o Oliveira, o Neres, né, que eu acho que podem um desses dois deixar o Cruzeiro. E as categorias de base, que eu gosto muito do Juan Santos, realmente. Acho que é um cara que pede espaço, ainda mais no Campeonato Mineiro. Mas pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Mas se for o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Vou deixar outras sugestões aqui no caso de vídeos, né, que eu já trouxe relacionados para vocês. Se poder ter uma troca de jogadores entre Cruzeiro e São Paulo, vou deixar aqui na tela. Falo também sobre outras especulações de argentinos aqui no Cruzeiro. Clica lá e confira. E o link da DG Store aqui embaixo na descrição. Não esqueça também de seguir a gente lá no Instagram, tá? Cruzeiro News 21. Sempre eu tô por lá trazendo as notícias para vocês nas redes sociais, nos stories e no feed. Se você não segue a gente por lá, vai lá também. Cruzeiro News 21, os arrobas estão aqui embaixo. Valeu!